sejam muito bem-vindos ao Propositivo, um podcast feito para explorar histórias de pessoas inspiradoras, pessoas de esperança, de fé, pessoas solidárias, assim como a Luciana Crespo, que está aqui conosco hoje, ela que é uma psicanalista clínica, né, Luciana? Isso mesmo. Pós-graduada em intervenção familiar pela Faculdade FAMERP. Isso mesmo. E se define como uma pessoa que trabalha por amor. Como que é isso, Luciana? Exatamente. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito contente de estar aqui com você, com vocês também. Realmente, eu defino que eu trabalho por amor, né? Ajudar o próximo não tem recompensa maior do que qualquer salário, né? Perfeito. E como que é trabalhar nas ONGs, atender a comunidade? Bom, vamos lá. Atender a comunidade é muito difícil, né? São problemas muito diferentes do que a gente vê na nossa realidade, né? Normalmente nas ONGs eu trato de muito estupro, muito abuso sexual, tanto na infância quanto na adolescência, né? Eu trato de muita violência doméstica e esse é um dos maiores fatores que a gente atende nessa classe média bem baixa, vamos dizer assim, né? Luciana, o que te fez ingressar na área da psicanálise? Muito boa pergunta. Eu fiz faculdade de Direito. Direito, né? olha Direito. E entrei numa depressão profunda há muitos e muitos anos atrás. E foi através da minha psicóloga que eu me apaixonei pela psicanálise. E já estive na cadeira de paciente durante muitos anos. Foi aí que tocou de uma certa forma meu coração. Eu falei, se ela me ajudou, eu também posso ajudar outras pessoas, né? E foi através disso que eu fiz a minha faculdade, fiz as minhas pós e tô aqui. Você fez Direito. Com quantos anos você decidiu, vou mudar a profissão, não é isso que eu quero? Eu terminei a faculdade de Direito em 2004, né? Em 2010 eu comecei né, a ingressar nessa nova jornada. E tô aí até hoje. Tá certo. E recentemente eu assisti uma palestra da Luciana em que ela falava sobre amor próprio. E foi sobre isso que nós decidimos chamar você aqui. Então, eu gostaria primeiro que você falasse como que se define o amor próprio. O amor próprio ele é tão fácil de se definir que muitas pessoas têm a facilidade de dificultar. O amor próprio nada mais é do que se olhar, se amar e se respeitar em primeiro lugar. E o que faz as pessoas esquecerem delas mesmas e deixar de se olhar? O dia a dia. Nós temos, como eu disse, a facilidade de dificultar as nossas vidas, né? Então a gente prefere agradar e olhar e cuidar o marido, a família, né? Mãe, pais, enfim. E o mundo mecanizado que a gente se encontra hoje é um mundo que, de uma certa forma, paralisa olharmos para dentro da gente. Então, a gente sempre começa a olhar o próximo, sempre começa a fazer tudo no automático e esquece as coisas mais simples. Antigamente, a simplicidade das coisas tinha um grande valor, hoje não tem mais. E por conta disso, cada um de nós, né, sendo homens, mulheres, a gente acaba esquecendo dos nossos prazeres para fazer o prazer do outro, para agradar o outro. Muitas vezes, quando a gente se depara, tanto que no consultório eu pergunto, quem é você? O que você gosta? O que te dá prazer? A pessoa não sabe responder. Quem sou eu? A pessoa não sabe essa resposta. Você falou dessa coisa mecanizada. Aí quando tem um tempinho, vai fazer o quê? Para os outros, é isso? Para os outros, exatamente. Ou vai fazer para os outros, ou então, que eu costumo dizer que acaba se introduzindo aquele meio virtual que é a internet, que nada mais é também do que uma fuga para se olhar, né? Porque em vez da pessoa estar ali durante 10 minutos, por exemplo, olhando o Instagram, ela poderia estar fazendo uma caminhada, ela poderia estar fazendo algo para ela, né? Algo que trouxesse prazer a ela, né? Então, hoje o ser humano ele vive numa busca incessante, tá?
pelo seu próprio esquecimento. É muito triste isso. É muito legal você abordar esse tema. Obrigada. E um dos sintomas acaba sendo aí essa falta de vontade de viver, né? Sim. Quando ela fica na internet, como você disse, no Instagram, Sim. e não vai fazer algo que traria prazer, qualidade de vida, é um dos sintomas esse. Quais Exatamente. outros sintomas podem aparecer? Olha, muitos sintomas podem aparecer, né? Um deles que é muito comum hoje é a depressão, a síndrome do pânico, que está aí, que para mim já virou uma epidemia, coisa que não é muito, né, verbalizada hoje. Né? Mas hoje a síndrome do pânico é uma síndrome que vou falar aí algo, né, grosseiro aí, aos dados certinhos eu não tenho, mas a cada 10 pessoas, 4 têm Síndrome. a síndrome, né? Uma síndrome de ansiedade, uma síndrome do pânico, acaba desenvolvendo, né, que nós chamamos de borderline. Então tem várias coisas que aí a hora que a pessoa se vê já aquele transtorno inteiro, é aí que ela se dá conta. Esqueci de mim. Quem sou eu? O que eu fiz comigo? Entendeu? Entendi. E quando que a pessoa percebe, eu preciso de ajuda, eu preciso de tratamento? Quais são os sinais? Normalmente, quando ela tá no fundo do poço. Porque ela começa a se auto-remediar, né? Ah, não, isso é frescura. Ah, não, isso é cansaço. Ah, e a falta de eu não querer ficar ao lado de pessoas. Ah, eu tô cansada. Ah, o meu dia foi estressante. Né? Ah, eu tô cansada porque eu tenho problemas com filhos, porque é marido, porque é isso, porque é aquilo, porque é escola. Você está sempre arrumando uma desculpa. Tá sempre arrumando uma desculpa. Quando ela se dá conta de como ela realmente está, aí já precisa entrar com psiquiatra, medicação. E quais são, assim, os obstáculos mais comuns? Ela sabe que ela está sofrendo, que ela precisa de ajuda, mas tem sempre uma barreira ali que interfere ela mesma. A sociedade ainda tem um preconceito muito grande, né, sobre as doenças mentais, né? Hoje ainda, a gente está no século XXI, eu ouço muitas pessoas falarem, nossa, mas você vai no psiquiatra? Isso é médico para louco. Nossa, mas você vai no psicólogo? Psicólogo é para louco, você não precisa disso. Então, muitas vezes, eu tenho muitos pacientes que eu atendo, que entra por uma porta e sai pela outra, e um não vê o outro, porque não quer ser visto. Existe, assim, um preconceito. Existe um preconceito muito grande ainda, sabe? As pessoas postam, por exemplo, nas redes sociais, fui na academia, pago, mas ela não posta, fui na terapia, pago. Estou com a minha saúde mental em dia. Ela não posta isso, porque é feio. Parece feio, mas na verdade Sim, é na cabeça feio. dela, Sim, né? Isso. A sociedade ainda coloca isso como feio, né? Entendi. Entendeu? Isso não é saudável. Né? A sociedade impõe que você trata, por exemplo, tem muitas pessoas que tomam remédios, né, ansiolíticos e não contam para ninguém. Eles têm vergonha. Não, doutora, eu não posso contar isso para as pessoas. O que as pessoas vão pensar de mim? Que eu sou louca? Que eu tenho problema? Isso não é um problema. Isso é um estado de saúde que a pessoa passa por aquele problema, que tem que ser tratado. Seria um tema, então, que deveria ser mais abordado? Muito. As pessoas deixam de abordar, então? Muito, as pessoas deixam de abordar. As pessoas normalmente abordam no Setembro Amarelo, perfeito, é muito falado sobre isso. E em janeiro, que é a saúde mental, né? Eu não me lembro só a cor. É o Janeiro Branco. O Janeiro Branco, então, né? Que também é falado muito sobre isso, tem uma evidência muito grande, né? Mas fora isso, se você observar, se você for pesquisar isso a fundo, você não vai encontrar pessoas falando sobre esse tema. E eu acho importantíssimo. Hoje você não imagina o tanto de adolescentes, de mulheres que eu pego se cortando, se automutilando. Sim. Porque se esqueceram, porque tem vergonha de tratar sobre o tema. Por isso que eu te parabenizei. É lindo falar sobre isso. Porque o que a gente está falando aqui hoje, você não imagina o tanto de pessoas que serão tocadas com isso. Então, não existe idade, né? Quando para se trabalhar o amor próprio. É lógico,
o início, né, ali, a criança, a formação, tudo isso já conta. Mas, como você disse, crianças, adolescentes se cortando, isso acontece bastante, então... Muito, mas é muito. Não é pouco, não. É muito. E quando que chega a esse ponto? Normalmente, os adolescentes, a gente começa a dizer que esse início, né, ele começa na puberdade, né? Tanto o menino quanto a menina, ela começa a mudar os hormônios a partir de 10, 11 anos, né? E é através dessa mudança de hormônios que causa um turbilhão dentro do adolescente, não é? E muitas vezes o adolescente não sabe lidar com essas emoções. Não sabe lidar com esse jogo de cintura de ter que administrar a fase da aborrecência, Sim. não é? Com esse jogo hormonal. E muitas vezes ele se acha feio, muitas vezes iniciam, por exemplo, coisas tolas, as espinhas. E aí um é mais tímido, não consegue chegar numa menina, aí começa o bullying. Então é uma série de coisas, você entende? Que ele começa a somatizar. E aí ele não conta, o menino ele se sente mais fortão. Sim. Né? Aí ele não conta, então ele começa a guardar tudo isso. Tem um psiquiatra muito famoso, eu gosto muito dele, Dr. Adalberto Barreto. Ele inclusive tem um projeto maravilhoso chamado Projeto Quatro Varas, que é no norte do país. E ele tem uma teoria tão simples que eu acho linda. Ele fala assim, quando a boca cala, o corpo adoece. Quando a boca fala, o corpo sara. E muitas vezes esses adolescentes se calam. Eles não falam. Muitas vezes os pais não têm paciência em ouvir o que o filho quer dizer. Porque é aquele trabalho, aquela coisa, e o pai não tem tempo. Que foi o que você falou da mecanização agora há pouco, falta da de mecanização. Tempo. E é aí que começa a doer lá dentro. É aí que começa a sentir o aperto no peito. É aí que começa a sentir a falta de ar. É aí que começa a sentir, eles falam assim, eu tenho vontade de sair correndo. E muitas vezes eles guardam isso para eles. E, Luciana, o que leva uma pessoa a se cortar? Por incrível que pareça, é fazer uma troca da dor emocional para a dor física. Porque a partir do momento que ele se corta, ele sente a dor do corte. E ele faz uma troca. Uma transferência. Uma transferência. É aí que normalmente os pais, quando prestam pouco atenção no filho, nossa, ele se cortou, aí a mãe apavora. Né? Só que quando ele tá se cortando, ele já tá gritando por ajuda. Sim. Aí já tem que entrar com medicamento. Já é o extremo. Já é o extremo. Entendeu? Já é o extremo. Ele já tá gritando por ajuda. Isso acontece nas crianças. E no adulto, na mulher? A mulher é muito comum. Muito mais do que os homens, né? Hoje, muitas mulheres ainda sofrem a violência doméstica. Hoje, por mais que lutamos, né, pela igualdade, a mulher ela ainda é um sexo muito frágil. A mulher ainda ela não tem... Não estou dizendo que isso é bonito. Sim. Mas ela não é ainda muito bem vista no seu mercado de trabalho. Então, eu ouço, são relatos de pacientes que falam assim, o serviço do meu marido tem valor, o meu não tem. Mas vocês não ganham o mesmo valor? Sim, mas o dele é bom, o meu não. Tá sempre vendo com um ar de inferioridade. Nesse caso, é a falta do trabalho do amor próprio mesmo, né? Como que ela faz virar esse jogo? Se valorizando, né? Porque tem muitas mulheres, inclusive, que são do lar, que merece todo o nosso respeito, né? Tem muitas mulheres hoje... Como que você chega em casa, a comidinha pronta, a casa limpa... a casa limpa, é um trabalho que não tem fim. Né? Exatamente, mas o marido e até os filhos, porque chama muito atenção isso dos adolescentes. Sim. Tem que valorizar a sua mãe por isso, né? Isso. E muitas vezes a mulher ela acaba não sendo vista mais como era vista antes, não, né? Ela é vista como, principalmente pelo marido. Ela é vista como uma empregada. Né? E se tá isso aqui fora do lugar, por que você deixou fora do lugar? Você fica em casa o dia inteiro, você é à toa. É aí que começam, né, os abusos psicológicos, né? E voltando ao nosso tema, uma mulher que ela não tem valor,
ela de uma certa forma ela começa a entrar dentro do casulinho dela. Ela se fecha para a vida. Ela se fecha. Eu não vou discutir com meu marido porque tem os filhos, tem o casamento. Então ela começa, como diz esse psiquiatra, guardar, engolir, se calar, né? Chega uma hora que não tem como, explode. E quando isso acontece, já... Só medicamento. E no seu consultório isso acontece diariamente? Constante, diariamente. Diariamente. É uma realidade que eu considero muito triste. Muito triste. E o que você diz para essas mulheres que chegam lá à procura de ajuda? Em primeiro lugar, quem é ela? É sempre a primeira pergunta que eu faço. Quem é você? O que você gosta? Volta a tentar viver aquilo que você fazia antes. Porque antes de você ser mãe, antes de você ser mulher, esposa, né? Eu falo, você é mulher. Você é um ser humano. E você me diz que você tem respeito pelo seu marido, respeito pelos seus filhos. E que respeito que você tem por você. Né? Eu até costumo brincar com elas, né? Quando a gente entra dentro do avião, uma das primeiras coisas que a comissária fala é: em caso de despressurização de cabine, máscaras de oxigênio vão cair. Isso. Coloque primeiro em você, depois na pessoa que está ao seu lado. Aí eu sempre pergunto o que a comissária quer dizer. Primeiro se ajude, para depois ajudar o outro. E a gente escuta isso, passa ali, mas você nem reflete sobre isso. Porque, na verdade, se você ajudar o outro, pode ser que você não consiga nem ajudar o outro e nem você. Para você ajudar o outro, você precisa estar bem. Doutora, mas então você está pedindo para eu ser egoísta? Não, não estou pedindo para ser egoísta. É uma autocompaixão? Sim. Eu estou dizendo primeiro para você se amar. Primeiro para você se respeitar. O seu limite termina onde começa o do seu companheiro, enfim, do seu colega de trabalho. Saiba qual é o seu espaço. Lute pelo seu espaço. Eu sempre pergunto, você já se olhou no espelho hoje? Você já viu o tanto que você é perfeita? Obrigada. É verdade. As palavras já estão vindo aqui para mim. O tanto que você é perfeita. O tanto verdade. Que somos privilegiadas. Certo. Gente, é brincadeira, tá? Eu falei, mas é verdade, é linda mesmo. Tô aqui recebendo elogios aqui de... É verdade, a gente tem que se amar. Por tabela. Sabe? E isso, gente, é um exercício, tá? Aí eu ouço muitas pessoas falarem pra mim, Luciana, é muito fácil você falar. Realmente, falar é muito fácil mesmo, né? O dia a dia é difícil? Bastante. E o amor próprio, ele pode ser desenvolvido ou ele já é uma característica da pessoa? Tem como você trabalhar isso diariamente? Sim, todos nós nascemos, né, com o nosso amor próprio. Portanto, a gente vê aquela criancinha que a gente até brinca, fala, nossa, ela se acha, né? Nossa, que menina. Sim, ela já está com aquilo pronto dentro dela, né? Todos nós nascemos com isso, né? Só que ao longo do tempo isso vai minguando. Por quê? Porque não vamos treinando a nossa mente para isso. Se a gente quer ter músculo, a gente precisa ir na academia treinar. Sim. Se a gente quer ter amor próprio, a gente precisa treinar esse amor próprio. Tudo na vida é uma questão de treino. Entende? Então, existem formas, sim. Mesmo dentro do consultório, existem mecanismos para fazer ela conseguir iniciar um treino saudável para ela conseguir se enxergar como mulher, para ela se amar. Tem muitas mulheres hoje que não gostam da sua própria companhia. Que seja, eu até brinco, eu falo, você se convidou hoje para tomar um vinho? Você se convidou hoje para ir no cinema? Não, você convida alguém para tomar um vinho. Você convida alguém para ir no cinema. Mas você se convidou para quê? Não, para nada, nunca me convidei para nada, então deveria começar. As situações até que a gente pode postar, fazer uma mesa posta para tomar um café gostoso para você, né? Fazer alguma coisa que você gosta de comer, né? Hoje eu vou me dar o prazer do que eu gosto de comer. Por quê? Só fazer para outra pessoa e para você Mas não, você né? observa que a maioria só vai fazer para outra pessoa, né? É preciso estar ali ouvindo de alguém. Você precisa se amar, você precisa fazer. Você precisa. Exatamente. É sempre esse mecanismo. E façam, gente, façam esse exercício.
é muito importante para todos nós, para o seu bem-estar emocional. Hoje uma pessoa, ela saudável consigo mesma, ela não quer guerra com ninguém. Com ninguém, tá sempre de paz Tá com a sempre vida. de paz com a vida, tá sempre né, em paz com os outros, Isso. com a sociedade, né? E eu costumo dizer, somos amor, amor gera amor, gentileza gera gentileza, Sim. né? E a gente estando bem com a gente é mais gentil com o próximo. Com certeza, até nas nossas relações diárias, né, no trabalho, você consegue ouvir às vezes até uma grosseria, uma falta de educação e não devolver com a mesma moeda, né? Sim, não pegar aquela Aham. energia para você. Isso, né? a energia é muito importante, né? Você consegue realmente, porque você vê que aquela pessoa, naquele momento, ela não tá saudável. Emocionalmente falando, ela não tá saudável, né? Então, você consegue, sim. Você começa a identificar. É impressionante, mas Sim. você começa a identificar isso. Você fala, nossa, ela não é saudável. Né? Então, deixa isso pra lá. Se ela não é, eu sou. Tem bem aquela frase, né, que você se identifica com as pessoas que têm as mesmas atitudes Sim. que você, né? Então, você começa a perceber e ver que... Sim. Você começa a identificar isso, né? Eu, particularmente, acredito muito nessas coisas de energia, né? Apesar que não tem nada ligado à minha profissão. Mas somos energia, né? E eu costumo dizer isso. Pessoas boas estão sempre próximas de pessoas boas, né? Pessoas que têm um objetivo X estão sempre próximos daquelas pessoas que têm um objetivo X, né? Eu acredito muito nisso. E eu sou uma pessoa que eu vou morrer levantando essa bandeira, sabe? O amor existe. O amor cura. E quando você fala disso, você fala com propriedade também, né? Que você contribui com 2 ONGs, né? Você disse. 2 ONGs. Uhum. E é um trabalho que a gente pode começar fazendo, seja na comunidade que a gente mora, contribuindo de uma forma ou de outra. Tem né? muitas pessoas que falam pra mim, como eu posso fazer uma caridade? Isso. A caridade não é dar dinheiro, gente. A caridade é uma coisa tão simples, só ouvir. Hoje as pessoas estão dentro do meu consultório pagando para ser ouvidas. Para ser ouvidas. Olha que interessante. Para né? ser ouvidas. Elas pagam para ser ouvidas. A verdade é essa é a minha profissão. Então, eu estou ali naquele lugar por amor, porque ali é tudo voluntariado, para ouvir aquelas pessoas. E isso é amor. Isso é dar amor. Entende? Hoje ninguém mais tem paciência de ouvir ninguém. Não. Hoje ninguém tem paciência e não tem a empatia de chegar para a pessoa e falar, você tá bem? Ah, não tô bem. Vem cá, deixa eu ouvir você 5 minutos. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Aí já entra lá no nosso início da nossa conversa, isso. mecanização. Entende? Então eu falo, gente, vamos ter um pouquinho mais de empatia pelas pessoas. Vamos ouvir o próximo. Quando você olhar e sentir dentro do seu coração, nossa, aquela pessoa não está com um olhar legal, aquela pessoa não está se sentindo bem, vamos chegar perto dela e falar, vamos ali tomar um café, vamos ali tomar um copo de água? O que está acontecendo? Eu posso te ajudar? Muitas vezes dentro do consultório eu entro muda e saio muda. O paciente fala 1 hora. Reclamando. Reclamando, mas assim, são tantos assuntos juntos que você vê que de uma certa forma a pessoa está vomitando ali. Precisa ser ouvida. Precisa ser ouvida. E aí no fim ela me dá um abraço e fala, nossa, minha sessão nunca foi tão boa. E eu não disse nada. Ou seja, o que ela queria? Apenas desabafar. Apenas ter alguém que estivesse olhando nos olhos dela como eu estou nos seus agora e dando uma atenção para ela. Olhando com um olhar de carinho para o problema dela. Dizendo para ela, eu tô aqui. Eu quero te ouvir. Eu quero te ajudar. Por isso que eu falo, a caridade é muito simples fazer. Eu estou nessas ONGs há muitos anos. Sim. Há quanto tempo? Há mais de 10 anos já. Eu faço esse atendimento. Né? Tem uma ONG que eu faço toda segunda-feira de manhã. Sim. E a outra toda terça-feira à tarde. Né? São pacientes por horário de chegada. No sábado eles pegam Você pode falar o nome das ONGs aqui? Posso. Uma das ONGs chama-se Meimei, Discípulos do Amor.
Ó, que E nome o bonito, outro, Discípulos sim, do Amor. Discípulos do Amor. E tem um outro que chama Francisco Cândido Xavier. Todos são lá na Zona Norte. Sim. Né? O endereço ao certo eu não sei, mas uma é ali bem próximo da Avenida Mirassolândia, bem lá no final mesmo da Zona Norte. Né? E essas pessoas de sexta-feira ou de sábado entram numa fila para pegar alimentos, que é distribuído, né? Alimentos e cesta básica para essa população. Eles pegam uma ficha para passar com atendimento comigo às segundas ou terças-feiras. Né? É feito sempre esse atendimento. Quantas pessoas você atende em média? Ai, muitas. 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 Uma média de 15 a 20 pessoas por dia. É bastante gente. É óbvio que ali eu tenho que diminuir um pouco o horário, porque senão eu não consigo atender todo mundo, né? No consultório, normalmente, é 1h15, 1h30. Ali eu sempre faço de meia hora a 40 minutos, porque também eu preciso dar atenção. Sim. Não é porque a pessoa está de graça que ela vai ficar ali só 10 minutos. Ah, com né? certeza. Então, realmente é uma média. Acontece ter um paciente, né, que está em surto, tem algum paciente que a gente precisa terminar o atendimento, há necessidade de ter que chamar o SAMU. Existem, assim, né, uma série de fatores, né? Sim. Porque ali a gente atende de A a Z. A gente atende desde do psicótico até a pessoa que está indo lá para falar que o marido queimou arroz e não deu para ela comer. Você entendeu? Isso acontece também. Isso acontece. Normalmente são as senhorinhas que vão lá reclamar. Meu marido fez o arroz, doutora, queimou o arroz. Eu briguei com ele por causa disso. Né? E nem por isso não vai dar atenção para ela. Luciana, você falando aí você disse que a nossa sociedade, né, a saúde mental está muito doente, mas às vezes, né, a gente vê o tratamento de psicanálise como algo que não seja, eu não vou dispensar esse valor, essa quantia, esse dinheiro, sendo que seria um investimento. É bem isso, né? Infelizmente. Porque a mente não estando boa, você concorda comigo que nada vai bem. Aí ela não tem força, por exemplo, para ir numa academia. Aí ela não tem força para fazer algo gostoso para ela comer. Aí ela não tem forças, ela não tem paciência para ouvir alguém no trabalho. Aí ela não tem paciência, não tem empatia para ouvir uma crítica do chefe. E assim vai indo. É uma bola de neve. Né? E mesmo ela se sentindo mal, ela pensa, eu tenho outras prioridades, né? Não vou, no caso que seria um investimento, ela vê como um gasto, infelizmente, ela vê como né? um gasto. Muitas preferem se dopar de remédio, né, do que procurar uma ajuda. E vale lembrar, gente, não é só o profissional particular. Isso é o que eu ia dizer. Tem o particular, mas aí existem Exatamente. as ONGs como você atende. Existem as ONGs que a gente atende. O que deveria ser mais custo difundido. Nenhum, não é? Tem o CRAS, tem o CAPS, tem todos esses apoios. Ah, mas eu gostaria de conversar em particular e eu converso em grupo. São problemas que aí, no caso, o SUS teria que resolver, né? Mas, de uma certa forma, ela não vai ficar desabrigada né? Perfeito. Luciana, então eu gostaria que você agora orientasse as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, o que ela poderia fazer para se amar mais. Finalizar. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria dizer, comece a se cuidar. Uma sugestão que eu dou, pegue o dia de hoje, se olhe no espelho, e realmente observe a pessoa que você é. Eu gostaria que você se olhasse mesmo no espelho e visse quem sou eu, né? O que tem no meu corpo que eu estou contente? O que tem no meu corpo que eu não estou contente? Fisicamente falando, né? O que tem dentro da minha mente que está me deixando triste? Ter uma séria reunião, mas essa é uma reunião muito honesta mesmo. Ter uma séria reunião com você mesmo. O encontro consigo mesmo. Um encontro consigo mesmo. Isso. Não é? E começar a pontuar. Isso tá ótimo, isso não tá. Então, o que não tá bom, vamos resolver. Eu vou aproveitar a sua deixa, então, e encerrar com uma frase de Charlie Chaplin, que fala: aprender a se colocar em primeiro lugar não é egoísmo, nem orgulho.
e sim amor próprio. É verdade. Isso, né, Lu? É verdade. Eu quero agradecer, então, a presença de todos. Deixa o seu @, aqui, para quem quiser te encontrar nas redes sociais. Sim, vamos seu lá. Telefone, o que o você meu quiser. é Luciana Simões, terapeuta. Eu estou no Instagram, depois eu deixo certinho aqui para você, tá? Sim. E eu poderia deixar Claro. depois o meu número, o número da minha secretária, porque mudou o número Sim, agora sim. e eu ao certo não me lembro. Depois você Tá? passa pra gente. Eu passo sim. Tá bom. E independente, eu estou sempre à disposição em ajudar. Eu tive alguma dúvida, pode me mandar mensagem inbox. Eu vou responder com muito carinho a todos vocês, tá? Porque o meu intuito é E ajudar. é por isso que você está aqui. Você é muito acessível. Muito, obrigada. muito obrigada. Agradeço de coração mesmo a sua Eu que participação, agradeço tá? a oportunidade de estar aqui. Né? E vai vir outras vezes, né? Que Se bom. Deus quiser. Obrigada por estar aqui. Obrigada eu. Gente, a gente encerra então o Propositivo, nosso podcast que serve para explorar histórias de pessoas inspiradoras. Um abraço a todos e fiquem com Deus.